do Vovô. Extraordinária, mas a bola corre mais rápido, ela rola mais do que onde a gente treina, a gente precisa usar mais aqui. Falei com o Miranda agora sobre essa possibilidade. Mas eu acho que a partir do momento que as coisas começaram a acontecer, houve uma imposição técnica, houve uma dinâmica boa, houve uma atitude legal. É evidente, como você perguntou, que a gente precisa ainda equilibrar mais, ajustar melhor as peças, de repente, dessa sequência, fazer uma ou outra observação. Mas, de qualquer forma, acho que foi uma vitória altamente convincente. E quando a gente sente que o torcedor aplaude e sai feliz do campo, é um baita handicap, porque é legal ver isso aqui com eles. E a gente quer trazê-los, porque é o maior reforço que a gente vai ter. Aí o Sérgio, agora mudar também um suporte maior, a gente está mais estressado agora para o jogo fora contra o Bragantino. A gente vai passar uma semana mais tranquila, né? A realidade é essa. Mas você, a partir do momento que a gente entrar no próximo jogo, você vai criar uma nova expectativa, vai vir a cobrança, agora é fora. Então a gente precisa estar muito atento em relação a todos esses detalhes, mas é evidente que a gente precisa saber cuidar e administrar dessas ocasiões, porque ela precisa perdurar, ela precisa ser longa. Onde a gente quer chegar, onde a torcida espera, onde vocês cobram, a gente precisa ter regularidade, a gente precisa ter uma sequência e é o que a gente vai buscar. Uma consistência boa, uma equipe equilibrada, para a consequência fazer por merecer uma sequência de resultados que vai nos levar lá em cima, que é o que a gente quer buscar. É evidente que vai ter uma dimensão diferente. Nunca é bom você perder, né? A gente não gosta, assim, foi a primeira vez que eu perdi numa estreia no clube. Isso me incomodou profundamente. A gente está aqui recente, mas a gente sente a aflição, o sentimento das pessoas que puxam junto, que querem fazer a coisa andar e que às vezes se cobram também por de repente não oferecer tudo aquilo que eles gostariam e poderiam. Então quando você tem uma apresentação melhor, quando você tem uma performance melhor, cria-se uma nova expectativa, cria-se um desejo maior e agora respaldado uma apresentação melhor. Então tudo que a gente quer é isso, satisfazer a nossa legião de torcida, nos satisfazer, ter um domingo feliz, tranquilo e obviamente já retornar na segunda e começar a construir a vitória de sábado, que eu imagino que será difícil, mas possível. Diante do Icasa, e aqui você usou a equipe ofensiva no 4-3-3. Então, duas perguntas. Você pretende usar esse mesmo esquema nos dois jogos fora? E como é que vai ficar a situação do Rogerinho e do Ricardinho ali, se você optar pelo 4-3-3? Eu estou altamente satisfeito, porque isso foi conquistado no treinamento, no dia a dia. E a gente teve um feeling bom, porque eu acho que a gente foi feliz na escolha. O Rogério é um jogador altamente dinâmico e que tem o confronto, às vezes, de quebrar uma marcação. O Ricardo é um jogador de dinâmica boa, de profundidade legal, de lançamento bom. E eu acho que o jogo desenhou para que essas coisas acontecessem. Então eu tenho opções. É difícil, você precisa treinar muito os dois no mesmo instante. Você abaixa um pouco a estatura do time, você tem uma saída maior, você não tem uma intensidade maior, você não tem uma chegada na área maior, mas é possível sim, eu acho que é possível você adequar isso. Eu não sei se a gente vai... Depende muito do que o adversário vai fazer. A gente às vezes joga fora de casa contra o adversário com 3 zagueiros e 3 volantes, né? É o caso específico do nosso próximo jogo. Um adversário que joga com 2 ou 3 volantes, 3 zagueiros e alas irrelevantes. Os alas deles são muito bons, mas eles não são alas, eles são homens de chegar à área para terminar. Então você precisa encaixar uma marcação boa para jogar nos contra-ataques. Então a gente vai trabalhar isso já a partir da terça-feira. E conheço bem Bragança, conheço muito bem a maneira do Bragantino jogar. Nós temos um dos nossos auxiliares que recentemente estava lá, então as informações vão ser fartas. A gente só precisa ter um entendimento, porque as informações agora também eram fartas e houve entendimento dos jogadores, que na verdade eles é que são os protagonistas. A gente visiona alguma coisa, a gente trabalha para acontecer alguma coisa, mas a aprovação final é deles. E quando há entendimento deles, independente da nossa escolha, e a gente precisa ter critério para isso, tenho certeza que vai levar onde a gente quer. O Ricardinho era o titular há muito tempo, né? E o que foi que você observou no último treino, que você optou pelo Rogerinho ali, e deu uma movimentação ali muito grande. A gente fez durante a semana várias situações, porque a gente tinha essa expectativa de escolher a melhor formação, porque a gente já imaginava como o adversário viria. E aí a gente fez várias formações, você teve o terceiro apoiador, você teve os 2 meias, você teve 3 homens, e a minha expectativa é que às vezes você, mesmo tendo 3 homens de frente, você às vezes acaba tirando um deles
de uma melhor apresentação, né? Muita disposição, muita aplicação, mas às vezes você coloca gente demais no ataque e você acaba atrapalhando o espaço de que um outro tem o hábito de usar. Então é isso que eu preciso dar uma importância, uma atenção maior. Se em algumas ocasiões é melhor você fazer assim, abrir para que alguém de trás entre, ou você se portar bem na frente para que alguém de trás possa decidir. Porque a gente tem gente que sabe fazer isso, né? O Zé fez isso bem. Então a gente tem boas opções e a gente só precisa trabalhar isso para que no jogo não seja surpresa para eles, né? Por isso que a gente faz esses trabalhos durante a semana, reduzidos principalmente, para a gente experimentar a movimentação desses jogadores. Mas independente, porque a gente às vezes diz, é o que inicia o jogo. Eu tenho certeza que não é esse time que termina a competição. A gente só gostaria que fosse vitorioso tudo isso. Mas eles entenderam bem. Eu trabalho com um jogador de boa índole, de bom caráter, né? Quando fui recebido aqui pelo Fernando, que é o capitão, eu questionei em relação a isso. O que eu encontrar a nível de postura de trabalho de dia a dia. Ele falou, Sérgio, o que você fizer, o que você escolher, a gente vai dar o respaldo para que as coisas possam acontecer. Então, se a gente fez essa escolha nessa partida, a gente pode refletir e fazer outras na frente, é que houve entendimento e houve entrega para que eles realizassem o que a gente acha que eles são capazes de fazer. E se você acha que os jogadores são capazes de fazer e conta com a colaboração e com a entrega deles, fica muito fácil de eu chegar aqui agora e dizer, porque eu só posso dizer coisas boas. Mas eu espero mais. O Ceará precisa de mais. E a gente precisa fazer o nosso torcedor vir mais, acreditar mais, torcer mais e sair satisfeito. Então é uma troca que a gente faz e a gente precisa oferecer sempre alguma coisa, pelo menos como base aquilo que foi oferecido hoje. Sérgio, tirando, a palavra colocando o placar de lado, taticamente a tua equipe foi o que você esperava? Foi o que você trabalhou no decorrer da semana? Ela foi próxima, porque a gente teve muita dificuldade do adversário, que teve um atacante apenas. É muito difícil você fazer isso, porque a gente conta com uma transição de bola melhor. Eu acho que a gente pode fazer isso melhor do que fez. Mas quando o espaço aparece, quando a vantagem numérica tem... Jogo muito chateado e hoje... Desculpa, mas não é não. Quando você tem uma vantagem numérica, a gente tem os jogadores, nossa, a maioria deles, com característica de jogar com espaço, de produzir mais com espaço. São jogadores de confronto, de velocidade, de profundidade. E aí facilita o articulador, o armador, ele deixa de ter aquela marcação próxima, né? Como o Rogério teve, como o Ricardo teve no fim mesmo ele entrando. Mas entrou muito ligado, muito bem, né? Produzindo, acrescentando. Então eu tô satisfeito, mas obviamente muito atento a todos os detalhes, porque a gente já inicia aí nessa volta essas expectativas todas que vocês viram. A gente vai avaliar de uma maneira mais profunda ainda, porque a gente convive. A gente pode avaliar os jogadores de uma maneira com muito mais subsídio do que propriamente aquilo que eles fazem no jogo, né? Que é o produto final, que tem peso e relevância, sim. Mas quando você convive todo dia com os atletas, você começa... Passado eu saí do jogo muito chateado. Umas características que a gente pode melhorar, que a gente pode instigar para criar uma situação diferente. Então, é a nossa função fazer. Nós somos pagos para isso, para extrair o melhor deles, sem que a cada situação difícil a gente recorra a contratações. Eu acho que nós temos muito mais a evoluir e a melhorar. E volto a dizer, é uma coisa que mais me move no futebol, é que eu tenho alguma coisa que pouca gente nessa competição tem aqui bancada. E a gente precisa trazê-los. Sérgio Guedes, ao vivo aqui para a Rádio Povo CBN. Primeiramente, parabéns pela vitória, o Ceará precisava muito. Você entrando com o Rogerinho deu uma outra dinâmica ao jogo. Você imaginava que o time rendesse tanto? Eu imaginava que poderia jogar bem, sim, independente das escolhas. Eu só entendia que é um jogador de muita articulação. Foi legal porque o Rogério durou muito no jogo, né? Ele rendeu muito acima das minhas expectativas. E isso é muito bom, porque ele vem aí de recente, de recuperação, né? E ele produziu bem. Eu achei até que a gente teria que usar o Ricardo mais cedo, mas quando os gols acontecem, quando os espaços aparecem, o jogador começa a se sentir mais à vontade, mais solto. Então a gente simplesmente fez uma escolha que a gente entendia que ela poderia funcionar. E não é nem correr risco, não é convicção, tá? Porque você treina 1, 2, 3 vezes na semana e você fala, pô, vai dar certo. E a gente avalia que o adversário pode fazer. Então houve, primeiro, uma boa produção do time de um contexto de uma forma geral. Mas individualmente alguns jogadores nessas ocasiões de pouco espaço precisam entender que eles são mais importantes, eles precisam ter mais a bola, eles precisam buscar mais o jogo. Mesmo marcado, eles precisam ter uma movimentação intensa o tempo todo. E eles souberam usar muito bem isso, e os companheiros, eles souberam fazer isso no meio. Alternamos bem as descidas pelos lados, tivemos profundidade, tivemos jogo aéreo, tivemos confronto. A gente só precisa melhorar a dinâmica, a transição de bola.
Que aí eu conto mais com os nossos volantes, porque depende da ocasião, é eles que vão ter que fazer isso, porque os meias vão estar marcados. Tá bom, Existe obrigado. alguma possibilidade de Ricardinho e Rogerinho atuarem na mesma equipe? Você precisa treinar, mas é evidente que cabe. Aí eu só acho que a gente precisaria tirar alguém da frente, né? Porque senão você perde uma consistência de marca. Você não pode ter o Rogério e o Ricardo para marcar o tempo todo. Mas o futebol moderno exige isso do jogador moderno. Força e velocidade. Se você coloca esses jogadores e dá a função de marcação, eu vou desgastá-lo e não vou tê-los produzindo bem. Então eu preciso qualificar os meus volantes, porque quando eu tiver um deles, um dos volantes precisa jogar um pouquinho, precisa sair bem, né? E é essa a escolha que eu preciso ter. Mas em algumas ocasiões, hoje especificamente, quando a gente fez a escolha de colocar o Adriano para puxar o contra-ataque, a gente poderia ter colocado 2 meias e deixado os 2 homens de frente, eu não veria problema em relação a isso. Eu cheguei até a pensar nessa possibilidade hoje. Mas a gente precisa dar ritmo para esses jogadores que estão chegando. O Adriano faz tempo que não joga, precisa jogar, precisa ganhar ritmo, né? E alguns jogadores nossos desgastam muito, o Richelli é muito intenso, corre muito, briga muito. O Magno também, um jogador que soube se usar durante todo o jogo. Teve presença diária, teve movimentação, teve criatividade, teve conclusão e não cansou. Eu não vou fazer ele correr atrás de ninguém. Mas eu preciso fazer ele entender que é importante ele ser essa peça de movimentação de frente da área o tempo todo. Ok, obrigado aqui ao técnico Sérgio.